Paz, galera, boa noite. Aconteceu uns imprevistos aqui, a gente já conseguiu resolver. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai pedir para o pastor dar início com uma oração. Pai maravilhoso, nós te louvamos nesta noite, damos a ti toda a glória, todo o louvor. Senhor, todo esse trabalho do podcast, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abençoando. Nós repreendemos toda armadilha, toda obra contrária do inimigo, não tenha poder, e que esse trabalho possa ser feito, desenvolvido, alcançar muitas pessoas, impactar pessoas, que possa ser uma bênção, Senhor, este canal. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, se vocês estão escutando, dá um beleza aí, por favor, no chat, tá bom? Se está escutando a gente, se está saindo legal o som, se dá para ouvir eu, o pastor, a Letícia falar aí, tá bom? Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, vamos apresentando os patrocinadores da live. Os patrocinadores do Pode Crer, né? Temos a Borracharia Auto Center. A Dini's Burger, da nossa amiga Gabi Bortolini. A Le Feminine Fashion. A barbearia mais famosa da cidade, High Style Igor. Fechado com a gente, hein? E hoje vai estar rolando um sorteio, tá? Da melhor pizzaria do mundo. Pizza Sabor. Pizza Sabor. Precisamos que compartilhem, comentem para estar participando do sorteio. Marquem 2 amigos. Você que quer concorrer ao sorteio da pizza, comenta aqui embaixo, eu quero, tá bom? Compartilha, marca 2 amigos na sua linha do tempo, tá bom? E curte essa live, tá bom? Assim que chegarmos ao final, nós vamos jogar aqui uns papelzinhos para cima, o pastor irá pegar e a gente vamos conferir se a pessoa ganhadora, né, cumpriu todas as normas aí. Beleza? Como que tá o som? Tá dando bem? Tá sendo legal? O feedback, né? Tá saindo o som, pessoal? Tá dando para escutar? Quantas pessoas já temos, amor? 23 pessoas. Ó, já temos 23 pessoas assistindo, né? Que bom, tá aumentando, né? Tá aumentando, né? Tá aumentando, Então, podemos dar início à nossa entrevista. Tá saindo o som, tá legal. Perdoe pelo imprevisto, pessoal. Imprevistos acontecem. Mas vamos para frente que até tem gente. Vamos lá. Pastor, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Tá o senhor de novo. A gente já bateu um papo, né? Mas Já bateu um papo. o pessoal não escutou, né? Deu um BO aí, Deu mas um graças a Deus está resolvido. Tá resolvido, E pastor. vamos adiante então com esse programa. Vamos adiante. Bem, pastor, a gente queria falar sobre a sua cidade de origem. Barra do Rio Azul, pastor. Cidade muito grande. É muito grande a minha cidade. A minha cidade ela é um patrimônio do município que chama, né, Aratiba. Mas hoje, Barra do Rio Azul se tornou um município, ficou independente. Pediu independência. Então, hoje é o município Barra do Rio Azul, onde eu nasci. E como era a tua infância lá? Como que foi? Como você foi crescendo? Como que era? Foi muito difícil? Foi muito difícil porque minha família mora, né, no sítio, nós trabalhávamos na lavoura, é um lugar muito difícil, tem muitas montanhas, então é difícil o trabalho de braçal, não tinha equipamento nenhum naquela época, né? Então era uma vida assim muito difícil mesmo. E a minha infância foi difícil, né? Uma família de 11 irmãos, né? Então tinha pressão de cima, né? Que maltratava os pequenininhos, né? E tudo aquilo, né? Então foi bem complicada a minha vida, né? O senhor é mais novo, pastor? Mais novo, senhor? Não, eu sou o quarto. É o quarto? Eu tenho quarto. Tem 11
11 irmãos, né? Uma irmã já faleceu, e então agora estamos 10 vivos, né? E então é uma família muito grande, né? Dá um time de futebol. E como que era o pastorzinho, gentilzinho lá quando era criança? O que o senhor gostava de fazer? O pastor jogava bola? Ah, eu gostava muito de jogar bola, né? De estudar, de correr, e então a gente brincava muito no sítio, né? É tudo muita liberdade, né? Muita liberdade lá. Gostava de estudar. Qual era a tua matéria favorita na escola? Ah, eu sempre gostava de química e biologia. Química e biologia? Química e biologia. Eu sei que ele ia falar de educação física. E, pastor, responda uma pergunta pra gente, pastor. Essa pergunta aqui, a gente tirou da caixinha do Instagram dela, lá que... Ah, é? Por que Mandaram. gentil, pastor? Por que gentil? O pessoal quer saber por que gentil. Porque gentil, olha, não sei não. Foi Acho os que meus pais que... adivinharam. Os meus pais que decidiram isso, né? É que uma família italiana, né? Então, na Itália existe esse nome Gentile. Gentile. Tem vários nomes com Gentile. Então, trazendo para o português é gentil, né? E o pessoal sabe que no teu nome também tem José? José, eu praticamente não usava o nome José. Até há pouco tempo eu vi uma pregação falando do José e do significado de José, que significa Deus provedor, né, que Deus proverá. Então aí eu comecei a valorizar agora o nome José. Até então eu não dava muito valor para o José, né? Porque José, o pessoal fala assim, o Zé lá da esquina, o Zé do boteco, não tem muito valor, não dava valor para isso, né? Mas depois que eu ouvi essa mensagem, eu valorizei, né, o nome José. E antes do senhor se tornar pastor, o senhor é formado? O que o senhor trabalhava, pastor? Eu trabalhei na enfermagem, lógico, até os 17 anos no sítio, na roça. Depois eu fui para Santa Catarina, né? Trabalhar num hospital, da roça direto para o hospital, né? E lá morava no hospital, né? A minha tia era freira, e ela que como uma das chefes lá do hospital, e ela nos tirou do sítio para levar para o hospital para trabalhar lá e fazer os cursos de enfermagem e tal. Então eu comecei lá no básico, né? Dando banho nos doentes, fazendo curso, e assim foi, né? Crescendo. E fiquei um ano só em Mafra, em Santa Catarina, onde conheci a minha esposa, né? Vamos chegar lá, E depois eu fui morar em Curitiba, onde eu fiz os cursos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, e trabalhei em vários hospitais em Curitiba. Curitiba? Isso. Então, pastor, aí que a gente queria chegar. Como é que o senhor conheceu a pastora Dirce? Qual Então, que foi Qual a primeira foi troca o de olhares, desfecho né? da história? então, eu estava trabalhando no hospital e tinha um colega que trabalhava comigo, e ele ficava, a minha esposa, no caso hoje, né, ela não estava de férias, né, naquele período que eu comecei a trabalhar. E ele falava assim, Dircinha, e, vai dar certo com a Dircinha, né? E aquela Dircinha e tal. Aí quando ela chegou, então foi aquela expectativa de conhecer ela, né? E me lembro até hoje, né, a primeira vez, né? Estávamos no refeitório do hospital, e ela tinha chegado, eu estava de férias, e então aquele primeiro olhar assim, né? Já se apaixonou, já. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Mas ela não queria não namorar queria? comigo, Ela não. se fez de difícil? Fez de difícil, ela não queria namorar comigo, não. Ela fugia, ela não queria, né? E ela nem pensava mais de casar, né? E eu era bem, assim, um garotão ainda, né? Tinha 20 anos, né? E ela não estava pensando mais em casar e fugia de mim. E aí ela veio embora para Curitiba, mas para fazer o curso, né? E também para fugir.
de mim. Aí o senhor correu atrás dela. Aí eu corri atrás dela. Daí eu fui para Curitiba, né, fazer o curso de enfermagem que ela também estava fazendo. E quando cheguei lá na escola, e ela saiu da escola e me encontrou, ela ficou decepcionada. Falou, mas você aqui... Você de novo? Eu falei, eu vim para cá, estou morando para cá, estou fazendo curso aqui. E daí nós éramos, assim, amigos, né? Amigos, mas eu estava com uma intenção, né? E ela sempre tentando fugir. Aí um dia, no final da aula, tinha uma colega da minha classe que estava comigo lá e tal. Daí, na hora de ir embora, ela falou, ô Gentil, vamos embora. Quando ela falou, Gentil, vou embora, eu levantei e fui embora com essa colega. Daí ela sentiu ciúmes. Você criou. Ela percebeu que ela estava gostando de mim. Né? E aí foi indo, né? Desenrolando aí. A gente namorou muito pouco tempo, 6 meses. E a vida era tão difícil que a gente resolveu casar. Daí eu propus para ela assim, falei assim, vamos fugir? Ela dizia, fugir para onde? Nós estávamos em Curitiba estudando, longe da família, longe de todo mundo, e querendo fugir para onde? E daí marcamos aí o casamento e casamos, em pouco tempo casamos. Então, quanto tempo juntos já, pastor? Quanto tempo juntos vocês estão já? Que nós estamos juntos? É. Nós estamos já com 44 anos. Olha, 44 anos. Quantos filhos, pastor? 3 filhos, 2 meninas, a Priscila, que é pastora lá em Maringá, pastora auxiliar da primeira igreja em Maringá, e a Cristiane, ela faz o louvor, faz parte do louvor em Maringá, e ela trabalha na Unimed. Enfermeira também? Enfermeira, fez curso de enfermagem, e a Priscila fez farmácia industrial, mas não trabalha no ramo, trabalha com o sogro, e tem também uma loja de açaí, né? Camarote. Ai, que benção. Adoro açaí. E neto, pastor? Tem neto? Tem. Neto? Quantos netinhos? Tem 4. Tem 4 netinhos? 3 meninos, né, filhos da Priscila e o Fábio, e a Júlia, da Cristiane com o Ayrton. O filho ainda não deu... O filho, o Felipe, ainda não deu netinho. Ainda não deu neto, ainda não. Está estudando, ele está se formando agora esse ano em engenharia civil, aqui na praia. E esperamos que tenha netos logo. Pastor, agora eu queria fazer uma pergunta mais pro íntimo, assim, do senhor com Deus, assim. Como que foi a tua primeira experiência, assim, com Deus? Eu comecei a ir na igreja, na verdade, para levar minha esposa e as crianças, que ia com ela. E eu ia levar, depois ia buscar. E lá em Apucarana, morava em Apucarana nesse período. Aí eu levava ela para a igreja, depois passava no final do culto para pegar. E eu fui chegando bem devagar. Aí chegava um dia, chegava um pouquinho mais cedo, daí eu ouvia um pouquinho e foi indo, né? Mas eu era candidato a vereador naquela época, lá em Apucarana, e me converti no meio de uma campanha, daí, né? E aí eu abandonei a política e... Encontrou o chamado. Fui para a igreja. E desde então o senhor já tinha no coração que ia ser pastor ou não? Demorou? Não. Eu não gostava de crente, né? Eu tinha... quando alguém vinha pregar para mim, eu debochava. Aí comecei a ir para levar minha esposa. Mas, de repente, quando eu vi, eu já estava lá dentro, já estava lá. E eu acho que foi até assim, eu quis dar um golpe nos crentes, né? Porque eu era candidato a vereador, então eu pensei, eu vou ficar aqui, vou ganhar voto dessa turma, né? E acabei me convertendo.
E aí acabei desistindo de ser vereador. Olha como as coisas de Deus é. Foi dar golpe, levou o golpe. Pegou piada. Quis dar um golpe nos crentes e eu fui alcançado pelo Senhor. E qual que foi a igreja que o senhor se converteu, pastor? Na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Apucarana, com o pastor Pedro Luiz Almeida. É uma igreja que começou lá, inclusive o primeiro membro que tinha carro era o meu. Né? E depois foi crescendo muito a igreja. Né? Hoje é uma região lá em Apucarana, tem mais de 10 igrejas, mas começou, né, com um salão alugado e foi crescendo e foi desenvolvendo. Tenho muitos amigos lá no norte, em Apucarana, que se converteu com a gente. O senhor visita esse lugar, né, pastor? Eu visito, tenho amizade com o pessoal. Né? Tenho muitos filhos na fé que são pastores hoje. Né? Tem em Apucarana, tem até fora, né? Pessoal, tá bom o áudio aí? Tá tudo certo? A iluminação? Como é que tá? Interagem com a gente aí. Dá feedback, façam Inclusive, perguntas, né? façam perguntas, que essas perguntas do chat a gente vai estar respondendo aqui com o pastor, tá? Lembrando de sempre manter a decência, né? Fazer perguntas que sejam... Possam resolver não ao comprometam nada, né? Né, pastor? Não venha me comprometer com as perguntas. Né? Pastor, inclusive eu tenho uma pergunta da caixinha que eu vou fazer agora pro senhor. Da caixinha? Da caixinha de perguntas do Instagram, pastor. Meu Deus. Eles que eu dei uma pessoa aí que quer saber por que o senhor não gosta do fundo musical na hora de pregação, pastor? Eu acho que eu sou. Todo homem é assim, ele fica numa caixinha só. Né? Então, se eu estou fazendo algo, eu preciso me concentrar naquilo. E se tiver algo paralelo, eu perco a concentração. Então, para não perder a concentração, não é que não gosto do fundo. Eu não gosto. Se tiver um outro barulho, alguma coisa, né, que me tire a atenção, eu não gosto. Então, eu prefiro me concentrar naquilo que eu vou estar falando. Tá respondida a pergunta, então. Não vai falar o nome dele para não expor, né? Não pode expor. E outra pergunta. Como foi a sua chegada na 10ª? Como foi seu início na 10ª, na quadrangular? Olha, eu quando vim para cá, é porque teve uma direção de Deus. Eu quando estava lá em Maringá, e Deus tinha colocado no meu coração que tinha chegado o fim do tempo lá, e que eu ia mudar de lá. Só que eu não sabia para onde mudar. Até falei para minha esposa, para a pastora Dirce, falei, olha, nós vamos sair daqui. E ela achou estranho, mas sair, mas para onde? Eu falei, eu não sei para onde que a gente vai, mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui. E passado um pouco tempo, acho que uma semana ou duas, mais ou menos, aí veio o pastor Rebiche, lá em Maringá, e ele falou da situação aqui da 10ª. Falou, tem um pastor Edivaldo que está lá e ele não está se adaptando. Por que você não vai para lá? Vai dar certo para você, ele falou. Vai cair como uma luva, o perfil seu para a 10ª vai dar certo. E aquilo, como Deus estava preparando, eu me interessei, entrei em contato com o pastor Edivaldo aqui, e daí ele foi visitar a igreja em Maringá, e ele disse, não, eu não vou vir para cá, não vou trocar, porque havia uma diferença assim na arrecadação. Aqui arrecadava praticamente o dobro daquilo que eu arrecadava lá em Maringá. E daí ele disse, não, eu não vou trocar. Daí eu falei para ele o seguinte, olha, eu vou ficar esperando, porque eu tenho certeza que você vai voltar a me ligar e vai me procurar. Eu tinha essa convicção, porque Deus estava falando comigo que eu ia sair de lá. E daí, quando era para mim fazer toda a permuta e tal, o nosso presidente da igreja, o pastor Irineu,
me disse o seguinte: olha, eu quero que você venha ver uma igreja em Curitiba e vamos fazer um triângulo. Você vai para Curitiba, de Curitiba vai para Maringá, de Maringá vem aqui para a 10ª. Daí eu falei: não, mas eu não quero, eu só vou se for em Paranaguá. Mas ele disse: vai ver a igreja, eu vou pagar a viagem de avião e tudo para você vir para Curitiba para ver a igreja. E eu vim para essa igreja em Curitiba, mas o meu coração não estava lá. Aí o pastor que estava comigo subiu no altar, abriu a Bíblia e ele começou a ler. Ele disse: pastor, gente, olha o que Deus está falando para você. Ele começou a ler um trecho, eu não me lembro onde que ele encontrou, mas dizia o seguinte: eu estou te levando para um caminho largo e espaçoso. E eu fiquei imaginando 2 pistas de Curitiba para Paranaguá, pista dupla. Eu vou te levar para uma cidade, uma terra de muitas águas. Então, para mim, foi a confirmação de Deus, que era para ser aqui. Então, eu não abri mão de vir para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, tinha um grupo que não me aceitou, não queria que eu ficasse, e foram até procurar o pastor de Morretes, pastor de Amival, ver se ele pudesse fazer alguma coisa para que eu não assumisse, que eles não queriam. E aquele grupo acabou saindo da igreja, mas era o propósito de Deus e deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Temos umas perguntas aqui do chat. Qual foi a sua primeira experiência sobrenatural com Deus? Olha, teve muitas, mas uma experiência sobrenatural foi... Eu tinha um amigo lá no norte, quando a gente se converteu, então a gente orava muito, e a gente ia orar de madrugada. Tinha um local, uma praça, onde tinha várias pedras naquela praça, pedras enormes, e a gente ia lá e sentava naquelas pedras e ficava orando. E tem uma pedra que tinha um formato de um sofá. E eu gostava de orar e sentar naquela pedra. E eu estava passando por muita luta, muito problema, dificuldade em todos os aspectos. E eu comecei a orar e comecei a falar com Jesus aquela noite. E com a cabeça para baixo, orando e falando com Deus e contando os problemas, e estava chorando na presença de Deus, e de repente eu senti uma mão nos meus ombros. Eu senti a mão em cima do meu ombro, assim. E eu, quando abri os olhos, eu vi na minha frente alguém de sandálias e com as vestes brancas. E eu comecei a levantar a minha cabeça para ver esse ser que estava na minha frente. Eu fui levantando o rosto assim, e eu vi essa pessoa de branco, e com as mãos nos meus ombros, dizendo que ele estava comigo. Então, eu não vi o rosto, mas eu tenho certeza que era Jesus que estava lá comigo naquela noite. Amém. Pastor, e fora da igreja, como que é o pastor Gentil? O que o pastor Gentil gosta de fazer? Gosta de tomar um chimarrão? Gosta de fazer um churrascão? Todo gaúcho gosta de churrasco. Churrasquinho não é nada mal, né? Nada mal, churrasquinho é muito bom. Chimarrão, tomar chimarrão. Gosta de um futebolzinho, né? Assistir um futebol, assistir o meu time internacional. Internacional, né, pastor? E, pastor, o senhor que é do Sul, a rivalidade lá é grande mesmo? Na rivalidade do Rio Grande do Sul acho que é a maior, né? Do Brasil, né? Brasil. É que lá é 50-50, né, pastor? É 50-50 lá, né? Metade azul e metade é vermelha. Metade azul e metade é vermelho. A rivalidade é muito grande lá. E aqui, pastor, uma pergunta do chat. Qual que é o hobby que o senhor mais gosta de fazer? Eu gosto de pescar. Pescar? Pô, essa eu não sabia. Eu gosto essa de pescar. É nova. Só de entrar no barco e sair, quando eu vou... Sentir o mar. Eu vejo aquele cenário, né? Nossa,
coisa na saída. Depois voltar, a gente volta triste, porque não pegou nada, cansado, com fome. Não trouxe nem o peixinho. Mas você sair assim é legal. Não, você vai pescar, de cada 10 vezes você acerta uma, né? Então, mas quando você pega é muito gostoso, né? Já teve pescaria muito boa, mas muitas pescarias que não deu certo, não. Oi? E aí, pastor? E queria saber uma coisa do senhor, pastor. Como que foi o rolê do senhor na África? Como que foi? Qual foi a Qual experiência? foi a experiência de ir para a Desfecho da África? história. Teve muitas na África, né? Daqui nós fomos para Angola e depois de lá a gente foi para o interior da África, uma cidade, Mochico, se eu não me engano. Faz já muito tempo que a gente foi. E onde a gente foi, eu e um pastor amigo meu, o pastor que nos acolheu, ele parece que tinha ciúmes da gente, que a gente podia ir pregar, que não pudéssemos ir pregar em outra denominação. Então, quando a gente saía, eu falei, eu quero dar uma passeada, sair para a cidade. Então, nós saímos para ir para a cidade, e aí o pastor ligava para a pessoa que estava nos acompanhando, sempre gente acompanhando a gente. Ele ligava e pedia para voltar. Olha, você já tem que voltar. Então, a gente tinha que voltar lá para a base, lá para a casa desse pastor. Ele cuidava muito da gente. E eu, como sou muito branquelo, né? Então, as pessoas lá naquela cidade nunca tinha visto uma pessoa branca. Então, aonde a gente ia, era assim, as pessoas ficavam... As crianças chegavam na gente e começavam a pegar na gente. Começava a pegar porque achava que a gente não era de verdade, que era de ser, alguma coisa assim, né? E as crianças, elas vinham muito e queriam ficar junto com a gente. E tem outras crianças que ficavam com medo da gente. Teve uma criança que ela ficou desesperada quando me viu. Ela saiu correndo na frente e entrou dentro da casa, e quando a gente passou por aquela casa, ela estava escondida atrás da mãe, assim, tremendo de medo, e ela dizia, branco não, branco não, branco não, desesperado, porque viu um branco. E aí eu voltei a cena de quando eu era criança, porque eu nasci nesse lugar, né, Barra do Rio Azul, famílias italianas, e famílias italianas racistas, que não gostavam de preto. Preto era para trabalhar como... era para trabalhar, para fazer serviço que a gente pegava, meu pai contratava para roçar os pastos, essas coisas assim, mas despachava. E quando a gente ia, então, para a escola, se viesse uma pessoa de cor, a gente ficava com medo. Eu me lembro que estava vindo uma pessoa de cor assim no caminho, e eu saí do caminho e fui me esconder no mato, esperando aquela pessoa passar, para depois eu voltar para o caminho. Eles colocavam medo na gente, né? Então, e quando eu fui na África, eu creio que foi Deus que fez isso para mim voltar a rever todos os valores, o que a gente aprendeu naquela época, e os pavores que colocaram na gente, né? Então foi um trabalhar de Deus. Foi um aprendizado, né? Exatamente. E teve uma coisa que o senhor uma vez falou, pastor, me chamou a atenção, foi sobre o dízimo na África. Que o jeito que eles entregavam o dízimo na África. Que uma vez o senhor comentou, eu achei interessante. Eles, quando vão levar as ofertas, os dízimos, né, os africanos, eles gostam muito de louvor. E eles dançam, eles pulam, eles cantam. É uma alegria contagiante, né, os africanos. É algo assim maravilhoso. E eles levam o dízimo dançando, né? Vão dançando e vão levando o dízimo para o altar. Eu, quando voltei de lá,
Eu estava tão empolgado com aquilo que eu queria que o povo daqui do Brasil fizesse a mesma coisa. Aí eu queria que o povo fosse na frente dançando. Aquilo foi um culto, 2 cultos, depois o povo já não acompanhou a gente. Mas teve gente que dançou, não? Não, teve gente que dançou, porque eu estava assim, eu vim assim, impregnado daquilo, e mas as pessoas olhavam assim, pô, esse pastor tá meio doido, cara. Tá, outra pergunta. O senhor tem ainda algum sonho a realizar? Olha, a gente sempre sonha, né? Deus colocou no meu coração de construir um templo novo aqui em Paranaguá. Eu sonhava de ser presidente da AMEP, graças a Deus, né? Consegui, hoje sou presidente da AMEP, né? E eu creio que Deus vai conceder, né? Construir um novo templo, né? Deus colocou no coração de a gente crescer e ganhar muitas almas, né? Fiz um propósito de 7.000 almas, né? E nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Pastor, então, esse daí que eu anotei aqui, como que foi essa visão? Foi uma visão que o senhor teve, que um dia na 10ª teria 7.000 almas? Foi Deus que revelou? Como que foi? É algo, é que a gente, na nossa caminhada, a gente sempre aprendeu muito isso, que você precisa ter uma meta. Se você não tiver uma meta, em qualquer lugar está bom. Então eu estabeleci uma meta audaciosa, uma meta, né, alta, vamos dizer. Aí teve a pandemia, tudo isso, né, que atrapalhou muito o crescimento, mas a gente estava vindo numa pegada muito boa. Nós estávamos com 80 células, nós íamos para 100 células, e aí veio a pandemia e caiu. Agora nós estamos aí, não dá 40 células, acho. Mas o sonho continua, né? Nós vamos continuar lutando, trabalhando, e Deus com certeza vai honrar, porque Ele é o mais interessado em tudo isso. Verdade. Ó, próxima pergunta do chat, estão mandando bastante pergunta, o pessoal está bem curioso. E como é que está a audiência? A audiência, Estamos aí. Passamos de 50 dos pessoas. professor. O áudio tá ok, a iluminação Tá ok. Iluminação ok. Tá dando para escutar todo mundo certinho. E o sorteio, galera, estão comentando, estão compartilhando aí? Aproveita que dá tempo de participar, tá? O ganhador tem que estar assistindo a live, tá? A gente vai conferir. Ó, próxima pergunta. Que estratégia o senhor tem? Que estratégia o senhor emprega para a leitura constante da Bíblia e oração? Eu estabeleci de que a gente precisa fazer esse devocional, né? Que inclusive, a gente incentiva para que toda a membresia acompanhe a gente, acompanhe na leitura da Bíblia, e cada dia estamos lendo um capítulo. E eu estabeleci também de estar vindo orar 1 hora por dia. Eu acho muito pouco ainda, né? Mas eu estou vindo orar, e tem muitos irmãos que vêm com a gente, acompanham a gente. Todo dia tem pessoas aí que estão vindo orar com a gente. Eu tenho essa necessidade de estar na comunhão com Deus, né? E nós precisamos, né? Nós precisamos, de verdade mesmo. Pastor, e uma pergunta aqui também do chat. Pastor, o encontro com Deus é tremendo. E como é que surgiu esse projeto do encontro? O encontro com Deus já existe há muitos anos, né? Isso faz muito tempo, né? E muitas igrejas que fazem o encontro com Deus. E nós adotamos, né, esse encontro. Fomos atrás de quem fazia, do pastor Itamar Paim. A gente passou pelo encontro, trouxe eles aqui para nos ensinar. E graças a Deus, né, deu certo. Agora temos um encontro de casais também, que é muito bom, tem dado certo. Muito bom mesmo. Eu recomendo. Você participou também, Participei do último, muito legal mesmo, muito interessante. Tem mais uma aí, Lê? Tem.
Qual é a parte mais difícil no ministério pastoral? A parte mais difícil olha, é difícil quando você ensina e você vê que a pessoa não aprende, né? Quando na hora de fazer faz totalmente errado, né? E a gente quer que as pessoas amadureçam na fé. E muitas vezes você não vê o crescimento, né, do conhecimento, do ensino, que as pessoas muitas vezes não têm o desejo de estudar, de aprender. E a gente quer, como pastor, quer que todo mundo possa ter um conhecimento maior da palavra de Deus. Amém. Pastor, e tem uma pergunta aqui que eu deixei passar batido, não voltando muito atrás, né? Mas eu queria saber como que foi o processo para o senhor virar pastor. Como que foi o processo, aí assumir a primeira igreja, que o senhor foi pastor titular, como que foi esse processo para o senhor? Eu, quando me converti, eu já entrei já de cabeça, né? Eu ajudava em tudo que era possível, eu estava lá ajudando. Naquela época, daí quando eu fui ser diácono, então nós tínhamos que lavar o salão que estava alugado, tinha que arrumar, cuidar dos banheiros, tudo aquela... E a gente era assim, voluntário e está sempre pronto para fazer. E também, daí o pastor começou a dar oportunidade para pregar, né? E eu olhava para o meu pai na fé, o pastor Pedro, olhava para ele e eu ficava desejando, eu falei, mas eu quero pregar como esse homem. Eu tenho um desejo de falar como ele está falando, né? E daí eu comecei, então, também, mesmo sendo diácono, eu já começava a pregar, e o pastor foi me dando oportunidade. E quando eu fui abrir obra, eu não tinha o certificado ainda. Hoje as pessoas fazem um ITQ, pegam o certificado, vai para a convenção e depois começa a pregar. No meu tempo, não. Você começava a pregar, depois você tinha que fazer o instituto, você tinha que ir para a convenção para legalizar já algo que você já fazia, né? Amém. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Sabendo as coisas que o senhor sabe hoje, o que diria a si mesmo quando começou o trabalho pastoral? Olha, eu sei que nós fomos assim para o ministério praticamente sem nenhum preparo. Naquela época, né, você sabia pregar um pouquinho, você já ia para o ministério. Então, eu aprendi muito fazendo, né? Na prática, né? Aprendemos muito na prática, então muitas experiências e muitas coisas a gente fazia errado, né? Fazia errado. E hoje a gente amadureceu bastante, né? Aprendeu muita coisa, né? E também por hoje ter a facilidade de você estudar, de você cursar, de você as informações hoje estão bem mais acessíveis, né? Então hoje você pode buscar o conhecimento, né? Naquela época a gente não tinha muito acesso ao conhecimento e ia na prática mesmo. Amém. E outra perguntinha aqui do chat, pastor. Qual o louvor que mais se tocou em toda a sua vida? Um louvor que sim, que marcou o senhor, assim, um louvor. Se o senhor quiser cantar também, pastor, tá? O senhor escuta e já... Já dá lágrimas nos olhos. Eu sou muito ruim de louvor. Louvor? Eu, quando começo a cantar, quem está comigo manda parar. Para, porque você vai estragar. É melhor pintar. Esse negócio de cantar não é comigo, não. E é interessante que eu gosto do louvor. Eu assim, canto junto, né? No culto, né? O pessoal estou cantando lá. Mas eu sozinho sou um desastre. Aí o senhor prefere ficar no microfone só para pregar mesmo? Só para pregar. Não, tem que fazer aquilo que você é chamado para fazer, né? Então eu
para louvor eu sou péssimo. E, pastor, entrando numa questão assim que acontece com todo mundo, assim, o senhor alguma vez já pensou em desistir, assim, da vida pastoral? Olha, tem momento que tem momento que você pensa em desistir. Momentos muito difíceis, né? No início do ministério, situações financeiras e tudo mais, né? A gente passou um período muito difícil, né? Que não tinha condições financeiras nenhuma, né? E a gente vivia pela fé. E é interessante de que aí Deus supria. Na última hora, Deus tocava no coração de alguém, Deus movia as coisas, né? Eu me lembro que um dia a pastora falou assim, olha, nós não temos mais nada. E tinha as crianças pequenas. Não temos dinheiro nem para comprar o leite. Eu não sei o que vai ser amanhã. E ela falou isso de tardezinha. Quando foi à noite, um irmão chegou lá em casa com uma cesta, pensa uma cesta abarrotada. Ele falou que tinha ido no mercado e o Espírito Santo tinha cobrado ele, falando assim, faz uma cesta muito boa e leva na casa do pastor Gentil. E ele não era membro da minha igreja, era um membro de uma outra denominação, e ele foi e levou uma cesta básica naquele dia. Então, Deus, ele supre, né, as necessidades, ele cuida. Amém. Tem outra Amém. pergunta aí, o pastor? Tem. Ó, pastor, do que o senhor se arrepende em toda a sua caminhada? E o que faria se pudesse voltar atrás? Me arrependo. Pesada. Eu fiz muita coisa errada, né? Foi muita coisa errada, né? Bom, antes de me converter, a gente nem fala, porque eu era uma pessoa perturbada, né? Uma pessoa muito irritada, consequências de onde eu nasci, traumas, né? Os meus pais assim não eram pais assim presentes que cuidava, educava os filhos, deixava meio que largado, né? Então daí os irmãos mais velhos, eles nossa, eu me lembro que um dia o meu irmão ele me bateu tanto, né? Me bateu tanto que eu fiquei uma semana urinando sangue, quase morri. E os pais não estavam muito aí. Então, eu sofri muito, e ficou muitos traumas. E aí, tudo isso, depois que eu fiz o curso da EIFOL, do Jucum, né, foi algo de Deus, porque precisava ser tratado desses traumas e tudo, né? E aí eu comecei a me entender também, por que eu era tão agressivo, por que eu era dessa forma, né? E aquilo foi libertador na minha vida, né? Me libertou, né? E eu acredito muito nesse trabalho da libertação através da palavra, com esses cursos que a Jocum faz, né? É tremendo, porque foi uma mudança radical na minha vida. Mesmo estando no ministério, você ficava carregando fardos, carregando coisas, consequência da sua juventude, da sua infância. Amém. E pastor, já dando uma caminhadinha para o final da nossa live, perguntas minhas, tá? Agora, pastor. Qual é a pergunta sua? Agora são minhas que eu marquei aqui. Como que surgiu o projeto Célula nesse coraçãozinho aí? Porque deu muito certo. Deu muito Como certo. que foi que o senhor foi em uma célula fora da nossa igreja? Como que surgiu o projeto Célula? Nós estávamos aqui com um tempo com muita dificuldade
de atender às demandas das pessoas. Quando você ia visitar uma pessoa que não estava bem, aí você saía daquela visita, você tinha que ir em outra, e eu não estava conseguindo cuidar. Imagine assim um berçário cheio de criança, e você vai lá, cuida de uma criança, você troca a fralda, dá de mamar naquela criança, e quando você cuidou daquela, você já tem mais 2 ou 3 que estão gritando, chorando, e eu estava me sentindo assim, cuida de um, depois cuida do outro, eu não estava aguentando, não estava conseguindo cuidar. Daí eu reuni os pastores e falei, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, eu não estou aguentando mais. E aí nós oramos e tal, e passou uma semana, o Conselho Estadual nos convidou para ir em Curitiba, onde veio, lá de Belém, esse projeto de célula. E quando eles foram apresentando a célula, o modelo de cuidado, e eu realmente vi que era a resposta de Deus para aquilo que a gente estava precisando. A gente falou assim, a pastora Isabel também estava com a gente lá, e a gente ficou encantado, falou, não, isso é de Deus, é a resposta que nós estamos precisando, de gente cuidando de gente. Então a igreja começa a crescer, chega um ponto que você não consegue cuidar de todo mundo. Precisa de ajuda. E, na verdade, Jesus ele diz assim que fala das 99 e vai buscar uma que estava perdida. Na verdade, um pastor consegue cuidar de 100 ovelhas. Uma igreja de mais de 100 ovelhas, o pastor não consegue cuidar. Ele tem que ter auxiliares, tem que ter líder de célula, tem que ter toda uma estrutura para você ter uma igreja mais de 100 membros. Respondida essa pergunta. A pergunta que eu queria saber. Tem uma pergunta da nossa líder da Rede Jovem aqui. A Renata e o Augusto estão ligadinhos aí também. Ó, qual foi o maior deserto que o senhor já passou? O maior desafio, maior prova? O maior deserto. Quando eu estava trabalhando secularmente, eu tinha um bom salário. Eu trabalhava na ferrovia, era técnico de enfermagem, ganhava um bom salário. E quando eu fui para o ministério, eu larguei tudo. E aí começou a faltar o dinheiro. E as coisas começaram a ficar muito difícil, muito complicado. E foi um período muito difícil financeiramente. Eu tive que voltar a trabalhar num cortume, com um lugar fedido. Eu levantava 4 horas da manhã para pegar um ônibus para ir lá trabalhar e voltar. Depois tinha que ir cuidar da igreja ainda. Então foi um período muito difícil, A gente passou e aí quando eu estava no ministério, muita guerra, muita luta, e aí veio uma chuva de pedra na cidade onde eu estava, em Jandaia do Sul, que destruiu a cidade, destruiu a minha casa, foi destruída, o carro que tinha amassou tudo, sabe? Foi um prejuízo muito grande. Então a gente passou por momentos assim muito difíceis na vida, e hoje, graças a Deus, a gente está bem. Só que as pessoas olham para a gente e olham assim, pô, o pastor tem um bom carro, tem uma boa casa, mas não sabe o que passou, a história que a gente passou, o que a gente viveu. Foi bem difícil. Dias de luta e dias de glória, né, pastor? Verdade. Pastor, e eu queria entrar agora num assunto muito legal, que agora o pessoal sabe aí que o senhor é presidente da MEP, né, pastor? Eu sou hoje o presidente da MEP. O senhor já comentou. E eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa como que foi isso. Para que serve a MEP? Para que funciona? Como que funciona? Então, a MEP é a Associação de Ministros Evangélicos de Paranaguá.
onde os pastores associados da MEP, né, eles participam, né, e a gente trabalha em unidade, né, precisa ter unidade. A Bíblia fala onde há união, Deus ordena a bênção. Então eu tenho procurado promover a unidade do povo evangélico em Paranaguá. Nós estamos esse mês orando, jejuando em prol dos homicídios que acontecem, de jovens, todos os dias aí tem jovens morrendo, né, sendo mortos. Então nós estamos orando em favor disso, né? E reivindicando situações, muitas vezes, que acontecem, né, principalmente em escolas, em creches, ensinos que são contrários à nossa fé, e a gente tem defendido, então, muitas situações que têm acontecido, e graças a Deus a gente tem conseguido êxito, né? Até muitos projetos que foram apresentados na Câmara de Vereadores, né? Então, como a MEP, nós temos aí, evangélicos, temos alguns vereadores, né? E a gente tem conseguido, então, barrar muita coisa ruim que poderia vir, né, na cidade de Paranaguá. E, graças a Deus, nós estamos tendo êxito com isso e esperamos que o povo evangélico possa cada vez mais tomar posições para defender a fé. Amém. Galera, não esqueçam do nosso sorteio. Vamos ter o sorteio aí no final da live da Pizza Sabor. Comentem aí, eu quero, curtem, comentem, compartilhem. Marquem seus amigos. Tem mais uma ainda pra gente encerrar? Pra nós liberarmos o pastor pra dormir ou não? Tem que descansar. Deixa eu ver. Aproveita que dá tempo, pessoal, de participar. Aproveita. Estamos com quantas pessoas já, Ana? Agora estamos com 46. 46 pessoas. Que bom. Que experiência o senhor adquiriu trabalhando e liderando uma igreja? A sua maior experiência. Olha, trabalhar com pessoas, liderando uma igreja, você tem que ter muita paciência, você precisa ter empatia, você se colocar no lugar da pessoa. Por que ela está pensando dessa forma? Por que está agindo dessa forma? Então, na caminhada nós aprendemos muita coisa. No início eu já combatia, eu já dizia não quero desse jeito, mas hoje a gente entende, precisa se colocar no lugar da pessoa para saber por que ela está pensando dessa forma, por que está agindo dessa forma, né? E graças a Deus, devagar a gente está melhorando, né? Devagar a gente está melhorando. Amém. Acho que deu pra gente conhecer o nosso querido pastor, né? Deu. Um pouco mais, né, pastor? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né, Um pouquinho pastor? mais. O pessoal às vezes deixa de negócio curta, né? Pessoal, então tá encerrado, tá? Agora Aquele já anotou aquele o nome dos participantes? Sim. Tem uma ideia. O que vocês acham da gente sortear, já que a nossa audiência está bem alta até o final, 45 pessoas, entre essas 45 pessoas que ficaram até o final? E como que a gente vai fazer isso? Eu anotei todas já. Anotou todos? E o pastor escolhe um número e aí a gente revela quem que é o ganhador. Então, um número de 1 ao 45? De 1 ao 45. De 1 ao 46? Do 1 até o 28. Do 1 Mas até por que o do 28. 28? Porque daí o restante, só os que estão... Não dá pra ver o restante aqui, não aparece. Não, mas eu acho que tem que... Só os que estão... Comentando. Estão comentando nos comentários. Uhum. Estão participando no comentário. Mesmo que não foi eu quero, mas que estão comentando, tem 28. E tem 45 pessoas na live. Ótimo. Mas não dá pra ver. Um número? Um número, pastor. Número 17. Número 17. Chama aí, Annalise. Annalise está na nossa live?
Se ela tivesse, manifeste no Se chat. estivesse, manifeste no chat. Não vale marcar ela, hein? Não vale Não marcar, vale marcar hein? ela, Não tem vale que falar. marcar. Vamos descobrir se ela tá online. Se não tiver, a gente já sorteia de novo. No Facebook. Está está. aqui sim. E como é que funciona? Aquela é um voucher? Isso. Então, é a ganhadora. Parabéns, Alice. Ana Alice, entre em contato com a gente no nosso, até mesmo pelo Facebook, né? Que a gente vai estar liberando um voucher para você retirar sua pizza. Lembrando que a retirada da pizza, hoje tá fechado o pizza, né? O Pizza Burner. A partir de amanhã você já pode retirar, tá bom? Entre em contato com a gente pra você retirar o voucher daqui. Lembrando que daqui a 2 segunda-feiras estamos de volta, tá? Vai ser uma semana sim, uma semana não. Teremos um novo convidado, Novo convidado. né? Não vamos revelar ainda quem é, vamos deixar aí esse suspense no ar, né? Queria agradecer ao pastor Gentil por apoiar o nosso projeto, pastor. por aceitar, né, o convite de estar aqui hoje com a gente. Pastor, muito obrigado. Pelo obrigada, convite, pastor. Deus abençoe. Amém. E muito sucesso para você. Amém. Pastor, o Obrigada. senhor faz uma oração então para a gente finalizar, pastor? Amém. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por tudo que o Senhor tem realizado, pelos ouvintes, aqueles que estão participando deste programa. Que o Senhor alcance a cada lar e a cada família, abençoa de uma maneira toda especial. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Não muito esqueçam. obrigado, tá? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. 10ª Rede Jovem. O Instagram do Pastor Gentil qual que é? Gentil Gentil Nara. Nara. Se você gostou, dá um like, dá um joinha aí nos comentários. Mandem sugestões de quem a gente pode trazer, né, também, né, que a gente vai ler os comentários Está de vocês. Então, dê atendendo. sugestões, traz essa pessoa tal, traz essa pessoa tal, que a gente vai tentar, tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esperamos vocês novamente, tá bom? E Deus abençoe a todos. Deus abençoe.